Nosso próximo exercício, continuando a nossa correção, é na página 23, exercício 17. Responda. Letra A. Qual é o valor de 625 elevado a 0,75? Primeira coisa que nós vamos fazer é transformar esse decimal que está no expoente em uma fração. 0,75 eu vou imaginar sem a vírgula. Vai ficar 0,75 ou simplesmente 75. Esse será o numerador. No denominador vai ser 100. Por quê? Porque depois da vírgula tem o 7 e o 5, dois números. Então, você acrescenta dois zeros após o 1. 75 sobre 100, eu posso simplificar. Posso simplificar por 5, por 25. Por 25, vai andar mais rápido o processo. 75 dividido por 25 é 3 e 100 dividido por 25 é 4. Ou seja, nós ficamos com 625 elevado a 3 sobre 4. Quando nós estudamos propriedades da potenciação, nós vimos que quando o expoente é uma fração, nós vamos escrever o sinal de raiz, o radical, nós vamos colocar a base dentro do radicando, como radicando, 625. O índice da raiz vai ser o denominador da fração, 4, e o expoente vai ser o numerador, 3. Aqui você teria que multiplicar 625 três vezes. Raiz quarta de 625 vezes 625 vezes 625. Bom, como esse cálculo vai ser um valor extremamente alto, eu precisei fazer uma outra forma para simplificar esse cálculo e facilitar. Principalmente em momentos que eu vou realizar com provas sem calculadora, é melhor que eu fatore o número. 625 eu posso dividir por 5, que vai ser 125, dividido por 5, 25, dividido por 5, 5, dividido por 5, 1. Eu dividi pelo número 5, então ele é minha base, e eu fiz o processo de divisão 4 vezes, então ele é meu expoente. Isso quer dizer que eu vou substituir cada um desses 3, 625, por 5 elevado a 4, vezes 5 elevado a 4, vezes 5 elevado a 4. Por que eu fiz isso? Porque agora eu posso cancelar esses denominadores, esses expoente 4, com o índice da nossa raiz, porque é o mesmo número. O expoente dos números são 4 e o índice são 4. Quando você faz isso, você elimina a raiz e fica apenas com os números que eram as bases. 5 vezes 5, 5. 25, 25 vezes 5, 125. Letra B. Qual é o valor de A, sendo A igual a 25 elevado a 1 sobre 2 menos 1 sobre 16 elevado a menos 0,75 mais 0,001 elevado a menos 1 sobre 3 menos 1 sobre 16 elevado a menos 1 sobre 2. Bom, aqui eu vou começar transformando esse número decimal em uma fração. 0,75 nós já vimos que vai ser a fração 3 sobre 4, porque nós já fizemos o cálculo da letra A. Então, nós vamos apenas substituir ele por esse valor e vamos manter o sinal negativo. Ficamos, então, apenas com o expoente, menos 3 sobre 4. O resto nós copiamos igual. Agora, todos os expoentes negativos, nós vamos inverter as bases para que ele se torne positivo. Então, nós vamos repetir 25 elevado a 1 sobre 2, menos. Aqui nós temos o expoente menos 3 sobre 4 e a base 1 sobre 16. Nós vamos inverter, ficamos com 16 sobre 1 e o expoente vai ficar positivo, 3 sobre 4. Mais 1 sobre 1000, vamos ficar com 1000 sobre 1, porque nós convertemos o número 0,001 em uma fração, e o expoente também vai ficar positivo, 1 sobre 3, menos 1 sobre 16 vai ficar 16 sobre 1, porque nós vamos inverter
para que esse expoente negativo se torne positivo. Agora, eu vou fazer com que esses expoentes que são fracionários se tornem frações, se torne raiz. Lembra, quando você está escrito na forma de fração, esse numerador vai se tornar o expoente do radicando e o denominador vai se tornar o índice da raiz. Então, 25, 1 sobre 2, vamos ficar com raiz quadrada de 25 elevado a 1. Menos 16 dividido por 1 continua sendo 16. Raiz quarta de 16 elevado a 3. O denominador se tornou o índice, o numerador se tornou o expoente. Mais 1.000 dividido por 1 é 1.000. Raiz terceira de 1.000 elevado a 1. Menos 16 dividido por 1, 16. Raiz quadrada de 16 elevado a 1. O que eu vou fazer agora é resolver primeiro esses expoentes. Então, 25 elevado a 1 continua sendo 25. 16 elevado a 3, eu vou simplificar o 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Eu fiquei com o número 2, que foi o que dividi. E, como essa divisão foi feita 4 vezes, é o expoente. Como 16 elevado a 3 seria 16 vezes 16 vezes 16, eu posso escrever 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Mais raiz terceira de 1.000, porque 1.000 elevado a 1 é 1.000. Menos raiz quadrada de 16, porque 16 elevado a 1 é 16. Bom, raiz quadrada de 25 é 5, menos, eu posso cancelar a raiz com os índices, porque são o mesmo número, 4, e eu vou ficar apenas com as bases, 2 vezes 2 vezes 2, mais raiz terceira de 1.000 é 10, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000, menos raiz quadrada de 16, menos 4. Bom, primeiro nós vamos resolver a multiplicação, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. E agora vamos realizar os cálculos. 5 mais 10, 15. Menos 8, menos 4, menos 12. 15 menos 12, 3. A é igual a 3. Observe que há outras formas de você chegar na resposta de acordo com os cálculos que você fizer, mas tem que chegar na resposta 3. Nosso próximo exercício, número 18. Simplifica a expressão abaixo utilizando as propriedades das potências. Nós temos a expressão 0,001 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a menos 4. Primeiro processo, eu vou transformar esse número decimal em uma fração. Eu vou desconsiderar a vírgula, eu ficaria com 001, que é o mesmo que 1. E o denominador vai ser 1.000, porque eu preciso de 3 zeros, já que depois da vírgula eu tenho 3 algarismos, 001. 1 sobre 1.000 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6, dividido por 10 elevado a menos 4. Bom, como eu posso escrever o 1.000 na base 10? Eu posso escrever como 10 elevado a 3, porque 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. E nós continuamos mantendo o expoente 3, que já existia fora, e todos os outros valores. Nós vamos multiplicar o expoente do 10, 3, com o expoente 3 que está fora. 3 vezes 3, 9. Ficamos, então, com 1 sobre 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a 6, dividido por menos 4. Bom, eu não quero uma fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou trocar. Vou transformar 1 sobre 10 em 10 sobre 1. Quando você inverte a base, você troca o sinal do expoente. Então, ele era positivo, passa a ser negativo. Por que eu fiz isso? Porque 10 dividido por 1
continua sendo 10. Então, ficamos com 10 elevado a menos 9, vezes 10 elevado a 6, dividido por 10 elevado a menos 4. Eu vou, no numerador, repetir a base 10 e nós vamos somar os expoentes. Menos 9 mais 6, menos 3, dividido por 10 elevado a menos 4. Eu vou repetir a base 10 e vou subtrair os expoentes. Menos 3, menos 4. Menos vezes menos é mais. 4 menos 3, 1. 10 elevado a 1 é o mesmo que 10. Próximo exercício, número 20. Aplicando as propriedades da potência, encontre o valor de... Bom, na letra A, nós temos 4 elevado a 1 sobre 2. Então, eu vou fazer uma raiz, a base 4 se torna o radicando, o denominador 2 se torna o índice e o numerador se torna o expoente. 4 elevado a 1 é o mesmo que 4. Raiz quadrada com o índice 2 quer dizer raiz quadrada. A raiz quadrada de 4, 2. 49 elevado a 3 sobre 2. 49 passa a ser o radicando. O numerador 3 passa a ser o nosso expoente. E o denominador 2 passa a ser o nosso índice. Ficamos com o mesmo que raiz quadrada de 49, eu posso escrever como 7 elevado a 2, elevado a 3. Por que eu fiz isso? Porque 7 elevado a 2, eu vou repetir 3 vezes, porque o outro índice é 3. Quando eu tenho uma potência dentro da raiz que o índice dela é igual ao expoente, eu posso cancelar. Então, todos são 2, eu cancelo todos. Vai sobrar apenas os expoentes. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Observe que se você tivesse multiplicado 49 3 vezes e extraído a raiz quadrada, chegaria na mesma resposta. Letra C. 125 sobre 343 elevado a 1 sobre 3. Raiz terceira de 125 sobre 343 elevado a 1. Bom, qualquer número que eu tenho expoente 1 continua sendo o mesmo número. Então, nós vamos manter 125 sobre 343. Como eu posso escrever ele de uma outra forma? Eu posso escrever como 5 elevado a 3 e 7 elevado a 3, porque eu cancelo o expoente com índice e vai sobrar apenas a base, 5 sobre 7. Observe que se você tivesse extraído a raiz direto, também chegaria na mesma resposta. Por que a raiz cúbica de 125 é 5? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Por que a raiz cúbica de 343 é 7? Porque 7 vezes 7 vezes 7, 3 vezes, é 343. Como nós vimos também na letra B. Letra D. 1 elevado a 4 sobre 1. 4 sobre 5. Ficamos com a raiz quinta de 1 elevado a 4. Nós sabemos que quando a base é 1, não importa quem seja o expoente, continua sendo 1. Raiz quinta de 1 é 1. Letra E, 256 elevado a 1 sobre 2. Vamos ficar com a raiz quadrada de 256 elevado a 1. Quando o expoente é 1, nós vamos manter a base. A raiz quadrada de 256 é 16. Nosso próximo exercício, número 21. O valor da expressão 2 elevado a menos 2 menos 2 elevado a menos 3 dividido por 2 elevado a 2 é igual a... Bom, o primeiro processo que eu irei fazer é separar essa fração.
Bom, no numerador, você tem um sinal de menos. No denominador, você só tem um valor. Esse valor é denominador das duas frações, do 2 elevado a menos 2, sobre 2 elevado a 2, menos 2 elevado a menos 3, sobre 2 elevado a 2. Bom, por que eu separei as duas? Porque assim eu terei bases iguais sendo dividida, e eu posso aplicar a propriedade. Na primeira fração, a base é 2, você repete. E o expoente? Você subtrai. 2 menos 2, menos 4. Faça o mesmo processo na segunda. Menos, a base da segunda fração é 2, menos 3, menos 2, menos 5. Agora, eu vou lembrar, quando o expoente ele é negativo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter para que ele fique positivo, para poder terminar o cálculo. 2 elevado a menos 4 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4, menos 2 elevado a menos 5 vai ficar 1 sobre 2 elevado a 5. 1 elevado a 4 continua sendo 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1. 2 elevado a 4, 16, menos 1 elevado a 5, 1, 2 elevado a 5, 32. Eu tenho que subtrair duas frações. Eu vou analisar os denominadores. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 16 e de 32. Vamos fatorar os dois números ao mesmo tempo. Dividido por 2, 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 8 e 4. Dividido por 2, 4 e 2. Dividido por 2, 2 e 1. Dividido por 2, 1. Bom, como nós ficamos aqui? Nós ficamos com 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. O denominador de ambas as frações é 32. E agora preenchemos o numerador. 32 dividido por 16 é 2, 2 vezes 1, 2. 32 dividido por 32 é 1, 1 vezes 1, 1. Subtraímos o numerador, 2 menos 1, 1, e repetimos o denominador, 1 sobre 32 é a nossa resposta. Nós vamos observar que não tem nenhuma dessas respostas lá nas nossas opções. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar o 32, mas nós não precisamos fazer isso porque nós já vimos a fatoração dele quando nós fizemos com 32 ou 16. Nós vimos que o 32 é o mesmo que 2 elevado a 5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever na forma de fração, 1 sobre 2 elevado a 5. Nós ainda não temos essa opção lá nas respostas, então nós vamos inverter essa base. Vamos ficar com 2 sobre 1. Por que nós invertemos? Porque assim, o nosso denominador, o nosso expoente positivo passa a ser negativo. Então, ele deixa de ser 5 para ser menos 5. 2 dividido por 1 é 2, então ficamos com 2 elevado a menos 5. Resposta correta, letra D. Nosso próximo exercício, 23. Expresse em notação científica. Bom, para expressar em notação científica, você vai analisar onde está a vírgula. Nesse caso, na letra A, nós não temos vírgula, então ela vai estar no final. Você vai andar com essa vírgula até nós encontrarmos o número entre 1 e 9. Então, nós vamos andar 1, 2, 3, 4. Não vamos parar aqui, porque será 322. 5, 32,2, 6, 3,22. Então, escrevemos 3,22 vezes 10 elevado a 6. O expoente vai ser positivo quando o número for grande, negativo quando o número for pequeno. Na letra B, esse número ele é muito pequeno, então o expoente é negativo. A vírgula já aparece entre os dois primeiros zeros, então eu vou andar com ela até chegar em um número entre 1 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que eu parei aqui? Porque eu vou ficar com 3,71 vezes 10 elevado a menos 7.
Observe que o expoente é quantas vezes essa vírgula se moveu. Na letra C, eu vou fazer o mesmo processo. Não tem vírgula, porque esse número é extremamente grande, então ele está no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andei até aqui, porque vai ficar 1,256 vezes 10 elevado a 10, porque foi 10 vezes que eu fiz a vírgula se deslocar. Na letra D, nós temos um número extremamente pequeno, então nós vamos voltar com a vírgula até o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficamos com 7 vezes 10 elevado a menos 7. Letra E. Eu vou andar com a vírgula duas vezes. 1, 2. Por quê? Eu não quero um número entre 1 e 9. Se eu andar duas vezes nesse sentido, eu vou ficar com 4,56.987 vezes 10 elevado a 2, porque eu só andei duas vezes. Nosso próximo exercício, 24. Dê o valor das expressões de notação científica. Bom, na primeira, nós temos aqui uma divisão. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividir os números. 6,3 dividido por 0,7, 9. Lembra, quando você está dividindo que as bases são iguais, aqui nós temos duas bases, que é o 10. O primeiro 10 tem expoente 8, negativo, e o segundo expoente menos 14. Então, você vai subtrair. Menos 8, menos 14. Menos vezes menos é mais. 14 menos 8, 6. Então, vamos ficar com 9 vezes 10 elevado a 6. Observe que você faz o cálculo com os números, repete o número 10, que é o que tem expoente, e faz a operação nos seus expoentes. Na letra B, nós temos o número 0,4 multiplicado por 1,2. É 0,48. E você tem os números 10 elevado a 7 e 10 elevado a menos 8. Então, vai ser 7 mais menos 8. Mais multiplicado por menos é menos. 7 menos 8, menos 1. 0,48 vezes 10 elevado a menos 1. Na letra C, você tem 6 vezes 10 elevado a 3 com o expoente 2. Então, você está multiplicando. 6 elevado a 2, 6 vezes 6, 36. Vezes 10, e eu multiplico. O expoente do 10 é 3, o expoente que está fora é 2. 2 vezes 3, 6. Como eu preciso de um número um pouco menor aqui, o que eu vou fazer é, eu vou mudar a vírgula do 36 e vou escrevê-la entre o 3 e o 6. Vou ficar com 3,6. Se eu aumentei a vírgula, então eu vou aumentar o número no expoente. Ele vai passar a ser 7. 3,6 vezes 10 elevado a 7. Na letra D, nós temos uma subtração. 2,5 menos 1,5, ou seja, 1, vezes. Agora, observe que as bases são iguais, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 2. Por quê? Porque você está subtraindo, então você repete, 10 elevado a 2. Bom, quando nós temos 1, não precisa aparecer. Você pode escrever simplesmente como 10 elevado a 2, mas as duas formas estão corretas. Nosso próximo exercício, 27. Aliás, 25. Observe a reprodução de uma espécie de bactéria. Um cientista verificou que, a cada hora, a bactéria se divide em duas partes. A. Quantas bactérias serão encontradas depois de 3 horas se forem colocada uma bactéria para se reproduzir? B. E no final de 10 horas? C. E no final de um dia? Bom, se ela está sempre duplicando, então nós vamos fazer
2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3, que é 8 bactérias. Resposta da letra A. Na letra B, depois de 10 horas, ou seja, 2 elevado a 10, você vai multiplicar o 2 10 vezes, 1024. Na letra C, um dia inteiro. Um dia tem 24 horas, então é 2 elevado a 24. 16 milhões 775.216. Próximo exercício, número 2, página 28. Um número está representado cientificamente quando está na forma alfa vezes 10 elevado a n, em que alfa está entre 1 e 10 e n é um número real. Represente cientificamente. Bom, na letra A, nós temos um número. Eu vou fazer o que com ele? Eu vou analisar que ele é um número pequeno, a vírgula está entre os dois primeiros zeros, então eu vou andar com ela até o 1 e o 8, porque vai ficar com 1,81, e eu vou contar quantas vezes eu vou fazer esse processo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou escrever o número 1,81 vezes 10 elevado a menos 5. Lembra, número pequeno, expoente negativo. Letra B. Eu vou observar que é um número extremamente grande. Quando ele for grande, a vírgula você vai considerar no final do número. Eu vou andar até o 8 e o 3. Por quê? Vai ficar com 8,3. E eu vou contar quantas vezes eu vou fazer esse processo, será o expoente do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. 8,3 vezes 10 elevado a 9. Na letra B, na letra C, nós temos um número extremamente pequeno. Eu vou andar entre o 3 e o 8. Então, 1, 2, duas vezes. 3,8 vezes 10 elevado a menos 2. Na letra D, nós também temos um número pequeno. Nós vamos andar entre o 4 e o 2 para ficar com 4,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ficamos com 4,2 vezes 10 elevado a menos 8. Observe que sempre a base vai ser 10. O expoente, quantas vezes você andou. Número pequeno, sinal negativo. Número grande, sinal positivo. Nosso próximo exercício na página 29, exercício de número 6. Calcule o valor da expressão. Quando nós temos uma expressão numérica, nós vamos começar com o que está dentro do parênteses. Como o 2 ele não tem denominador, e nós temos uma fração, então eu vou escrever um denominador 1 para ele. Nós vamos ficar com 2 sobre 1 menos 1 sobre 3. Repete todo o outro processo. E eu precisaria calcular o mínimo entre 1 e 3, porque os denominadores são diferentes. Mas como um desses valores é 1, então automaticamente o mínimo é 3. Você divide os denominadores e multiplica pelo numerador para preencher. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 1, 1. 5 menos 1, 6 menos 1, aliás, é 5. Repete o denominador. Então, dentro do parênteses, nós ficamos com 5 sobre 3. Agora, nós vamos multiplicá-lo por 1 sobre 2. Repete o 9 sobre 4, repete o menos, repete a chave, o cochete, aliás, e multiplica 1 vezes 5, 5, 2 vezes 3, 6. Agora, nós temos um sinal negativo. Ficamos, então, com 9 sobre 4 menos 5 sobre 6. Quando está subtraindo ou somando, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Então, eu vou tirar o mínimo de 4 e 6. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. 2 dividido por 2 é 1. 3 não divide por 2, repete. 3 dividido por 3 é 1. E eu multiplico os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
Esse vai ser o novo denominador, 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 9, 27. Menos 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 27 menos 10, 17. Repete o denominador, 12. Resposta correta, letra A. Nosso próximo exercício, número 7. Calcule o valor da expressão. Bom, o primeiro processo que nós vamos fazer é acrescentar 1 aos denominadores que não tem até então. E nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. 1 sobre 6 menos 1 sobre 1. O denominador, quando é diferente, eu tenho que calcular o mínimo. O mínimo entre 6 e 1 é 6. Agora, vamos preencher o numerador. 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 1, 6. 1 menos 6, menos 5. Repete o denominador. Esse é o valor que nós vamos escrever dentro do parênteses. Ficamos, então, com 1 menos, abre colchete, 1 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 1 é 2, menos vezes menos, mais 5 sobre 6. Nós temos aqui uma soma novamente de fração com denominadores diferentes. Vamos calcular o mínimo entre 2 e 6. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. 2 vezes 3, 6. Os nossos denominadores são 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. 3 mais 5, 8. E o denominador repete. Ficamos com 8 sobre 6. Simplificamos para ficar mais fácil. 8 divide por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Então, ficamos com 4 sobre 3 dentro do colchete. Bom, observe que fora do colchete tem um sinal negativo. Então, ficamos com 1 menos 1 sobre 3. Como nós temos que subtrair, eu vou repetir o número 1 no denominador e ficamos com 1 sobre 1 menos 4 sobre 3. O mínimo entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 4, 4. Eu vou subtrair os numeradores. 3 menos 4 menos 1. E repetir o denominador. Menos 1 sobre 3 é a nossa resposta. Próximo exercício, número 8. Assinale o valor da expressão 0,05 mais 0,2 menos 3 elevado a 0. Bom, primeira parte eu vou analisar o expoente, 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Agora nós vamos somar 0,05 mais 0,2 é 0,25. E 0,25 menos 1, 0,75. Bom, se você tem 0,25, é como se você tivesse uma moeda de 25 centavos. Mas o 1 é como um real. Como um real é maior do que 25 centavos, quando você tem um real e tira 25 centavos, você fica com 75 centavos. Como 1 é maior, resposta negativa. Bom, nós temos a resposta menos 0,75, mas as nossas opções estão em fração. Então, eu vou transformar esse número decimal em uma fração. Vou olhar o número sem vírgula, 0,75 se torna 75, numerador, e o denominador é 100, porque tem o 7 e o 5 depois da vírgula, eu preciso de 2 números depois da vírgula. Eu preciso de 2 zeros depois do 1. Então, menos 75 sobre 100. Resposta correta, letra A. Próximo exercício, número 9.
O valor da expressão 2 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 4 é? Bom, eu vou juntar aqueles que têm a mesma base. 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a menos 5 vai ficar 2, a base igual, e eu vou somar os expoentes. 6 menos 5, 1. Vou fazer o mesmo processo com 10. Vou repetir a base 10 e vou somar os expoentes. Menos 3 mais 4, 1. 2 elevado a 1 é o mesmo que 2. E 10 elevado a 1 é o mesmo que 10. 2 vezes 10, 20. Resposta correta, letra E. E concluímos assim a correção dos nossos exercícios relacionados à potência. Bons estudos para vocês e qualquer dúvida nos procure na sala virtual.